O que Ezequiel viu? A história da sua visão com motivação e emoção. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar mais uma das visões mais intrigantes e poderosas da Bíblia, a visão de Ezequiel. Preparem-se para uma jornada emocionante e inspiradora. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão. Fique conosco até o final. Ezequiel foi uma figura central no contexto religioso e histórico do antigo Israel, conhecido principalmente por seu papel como profeta durante o período do exílio babilônico. Aqui está uma descrição detalhada sobre quem foi Ezequiel. Ele viveu em uma época de grande turbulência para o povo de Israel. Ele nasceu em Jerusalém e foi levado cativo para a Babilônia em 597 a.C., durante a primeira deportação dos judeus, que ocorreu sob o rei Nabucodonosor da Babilônia. Este período é conhecido como o exílio babilônico, um tempo de profunda crise e desespero para o povo judeu, que foi forçado a deixar sua terra e viver como exilados em uma terra estrangeira. Ezequiel era de origem sacerdotal, filho de Buzi, e teria provavelmente servido como sacerdote no templo de Jerusalém, se não tivesse sido levado para o exílio. Sua formação e linhagem sacerdotal são evidentes em suas visões e profecias, que frequentemente fazem referências detalhadas ao culto, ao templo e às práticas religiosas de Israel. Ezequiel foi chamado para ser profeta no 5º ano de seu exílio, quando tinha cerca de 30 anos. Sua vocação é descrita de maneira dramática no 1º capítulo no livro de Ezequiel, onde ele tem uma visão de Deus em toda a sua glória. A partir de então, Ezequiel se torna uma porta-voz de Deus, entregando mensagens tanto de julgamento quanto de esperança para o povo de Israel. Ezequiel é conhecido por suas visões impressionantes e detalhadas, que são algumas das mais vividas e simbólicas em toda a Bíblia. Entre as mais famosas estão a visão onde ele vê uma tempestade vindo do norte, com criaturas viventes, rodas cheias de olhos e o trono de Deus. A visão do Vale de Ossos Secos, simbolizando a restauração de Israel, a Nova Jerusalém e o Novo Templo, uma visão detalhada de um templo restaurado, e a cidade de Jerusalém, simbolizando a futura glória e presença de Deus entre seu povo. Os temas centrais das profecias de Ezequiel incluem através de suas visões, onde Ezequiel destaca o poder e a autoridade suprema de Deus sobre todas as nações. Ezequiel chama o povo ao arrependimento e alerta sobre o julgamento divino devido à idolatria e infidelidade. Apesar das mensagens de julgamento, Ezequiel também traz uma promessa de restauração e renovação espiritual para Israel. Ezequiel viveu e ministrou entre os exilados ao longo do rio Quebar, na Babilônia. Ele usou várias formas de comunicação, incluindo atos simbólicos, parábolas e discursos para transmitir suas mensagens. Ele enfrentou resistência e incredulidade, mas continuou fiel à sua missão de profeta. O legado de Ezequiel é duradouro. Suas visões e profecias têm influenciado não apenas a teologia judaica e cristã, mas também a arte, a literatura e a espiritualidade ao longo dos séculos. O livro de Ezequiel é uma fonte rica de inspiração, desafio e conforto, oferecendo uma visão profunda do relacionamento entre Deus e seu povo. Ezequiel foi um profeta de grande influência, cujo ministério se destacou por suas visões detalhadas e simbólicas, bem como por sua mensagem de julgamento e esperança. Ele serviu como um guia espiritual para o povo de Israel durante um dos períodos mais desafiadores de sua história, deixando um legado que continua a impactar até os dias de hoje. Ezequiel
Era um profeta que viveu durante o exílio dos judeus na Babilônia. Este foi o período de grande sofrimento e incerteza para o povo de Israel. Mas mesmo em tempos sombrios, Ezequiel teve uma visão que trouxe esperança e uma mensagem poderosa para o seu povo. A visão de Ezequiel começa quando com ele vendo um grande vento tempestuoso vindo do norte, acompanhado por uma nuvem enorme e um brilho de fogo no meio do fogo. Ele viu 4 criaturas vivas, cada uma com 4 rostos e 4 asas. Esses seres incríveis estavam em cima de rodas enormes, cheias de olhos por toda parte. E acima dessas criaturas, Ezequiel viu algo como um trono de safira, e sobre o trono uma figura que parecia um homem. Esta figura brilhava intensamente como metal reluzente e fogo, irradiando luz e glória. A visão de Ezequiel não era apenas um espetáculo impressionante, era uma mensagem clara. Mesmo nos tempos mais difíceis, Deus está presente e sua glória é inabalável. Para Ezequiel e seu povo, esta visão era um lembrete de que, apesar das circunstâncias adversas, a esperança e a fé nunca devem ser abandonadas. E assim como Ezequiel viu a glória de Deus em meio à tempestade, nós também podemos encontrar forças nos momentos mais escuros de nossas vidas. Cada um de nós enfrenta desafios, mas é importante lembrar que mesmo nas dificuldades, há uma luz guiando nosso caminho. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a vida de Ezequiel e suas visões. Ele era um sacerdote e profeta que viveu durante o exílio babilônico por volta de 597 a.C. e ele foi levado junto em cativo ao rei Joaquim e muitos outros judeus. O exílio foi um período de grande desespero para o povo de Israel, que havia sido forçado a deixar sua terra e seu templo, que representava a presença de Deus. Ezequiel estava às margens do rio Quebar, na Babilônia, quando os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Ele viu uma grande tempestade vindo do norte, uma nuvem imensa cheia de relâmpagos e um brilho intenso de fogo. E no meio da tempestade havia 4 seres viventes. Cada ser tinha a aparência de um homem, mas cada um tinha 4 rostos de homem: leão, boi e águia. Eles também tinham 4 asas e pernas retas como as de um bezerro, brilhando como bronze polido. Os seres moviam-se em qualquer direção, sem se virarem. As asas deles tocavam umas nas outras, quando se moviam, criando um som semelhante ao de águas caudalosas, ou a voz do Todo-Poderoso. Ao lado de cada ser vivente havia uma roda brilhante semelhante a berilo. Cada roda tinha outra roda cruzando-a, permitindo que se movesse em qualquer direção. As rodas estavam cheias de olhos ao redor, simbolizando a onisciência de Deus. Acima dos seres viventes havia algo como um firmamento, brilhante como cristal. Sobre o firmamento, Ezequiel viu um trono de safira e sentado no trono uma figura que parecia um homem. A parte superior dessa figura brilhava como metal polido e a parte inferior como fogo. Em volta dele havia um arco-íris, simbolizando a glória de Deus. Ezequiel teve outra visão enquanto estava no templo. Ele viu novamente os 4 seres viventes, que agora ele identificou como querubins. As rodas cheias de olhos estavam presentes, assim como a glória de Deus. Ezequiel viu a glória de Deus se erguer dos querubins e se mover para a entrada do templo. Eventualmente, a glória de Deus deixou o templo e se afastou da cidade, simbolizando o abandono temporário de Deus devido à corrupção e idolatria de Israel. Ezequiel foi levado também em espírito a um vale cheio de ossos secos. Deus perguntou a Ezequiel se os ossos poderiam voltar à vida. Ezequiel respondeu que só Deus sabia. Essa foi a sua resposta. Deus instruiu Ezequiel a profetizar sobre os ossos, dizendo-lhes
que o sopro de vida entraria neles. Quando Ezequiel profetizou, os ossos começaram a se juntar, formando esqueletos completos. Em seguida, músculos e pele cobriram os ossos, mas ainda não havia vida neles. Deus instruiu Ezequiel a profetizar ao Espírito para soprar vida nos corpos. Quando ele fez isso, o Espírito entrou neles e eles voltaram à vida, formando um grande exército. Deus explicou que os ossos secos representavam a casa de Israel, que estava espiritualmente morta, em desespero. A visão simbolizava a restauração e a renovação de Israel. Deus prometeu trazer o povo de volta à sua terra e dar-lhes um novo espírito. A visão de Ezequiel foi uma poderosa mensagem de esperança e renovação para um povo exilado e desanimado. Ela mostrou que mesmo nos tempos mais sombrios, a presença de Deus está com o seu povo e ele tem o poder de restaurar e renovar vidas. Para nós hoje, essa visão é um lembrete de que, independente das circunstâncias, há sempre esperança em Deus. A história das visões de Ezequiel é rica em simbolismo e carrega mensagens profundas que são relevantes para os dias de hoje. Vamos falar, algumas representações e lições que podemos extrair dessas visões para a nossa vida atual. A visão do Vale de Ossos Secos é um poderoso símbolo de renovação e esperança. Nos momentos mais difíceis da vida, quando tudo parece perdido e sem vida, a visão de Ezequiel nos lembra que há sempre uma possibilidade de renovação e restauração. Isso pode ser aplicado a crises pessoais, coletivas ou até mesmo globais, como desastres naturais, conflitos ou pandemias. A presença constante de Deus. As visões de Ezequiel reforçam a ideia de que Deus está presente mesmo nos momentos mais sombrios. Para aqueles que enfrentaram desafios, a crença de que há uma força divina guiando e protegendo pode ser uma fonte imensa de conforto e coragem. Isso é especialmente relevante em uma era de incertezas e mudanças rápidas. Ezequiel foi chamado a profetizar em um momento de grande adversidade. Sua fé e obediência às instruções de Deus, mesmo quando pareciam impossíveis, nos ensinam sobre a importância de manter a fé e seguir os princípios espirituais. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, isso pode ser um grande motivador para persistência e resiliência. As visões de Ezequiel destacam a necessidade de renovação espiritual e moral. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e sociedade, incentivando uma transformação interior que leva a uma vida mais íntegra e alinhada com valores espirituais. Em um mundo frequentemente marcado por materialismo e superficialidade, essa mensagem é um lembrete da importância do crescimento espiritual. O Vale de Ossos Secos, se transformando em um grande exército, simboliza a força da união e a restauração de uma comunidade em tempos de polarização e divisões sociais. Essas visões podem inspirar esforços para construir pontes, promover a reconciliação e trabalhar em prol do bem comum. As rodas cheias de olhos e os seres viventes que Ezequiel viu representam a onisciência, Deus vê tudo, e a onipotência, Deus pode tudo, de Deus. Isso não lembra de que mesmo quando não entendemos os acontecimentos ao nosso redor, podemos confiar em um plano maior e numa sabedoria divina que está além da nossa compreensão. Ezequiel foi um profeta que transmitiu mensagens vitais ao seu povo em um mundo onde a verdade muitas vezes é distorcida. A visão de Ezequiel nos lembra da importância de ouvir e valorizar vozes proféticas, aquelas que falam com integridade, discernimento e coragem sobre questões importantes.
As visões de Ezequiel não são apenas relatos históricos, elas são mensagens vivas e atemporais, que continuam a ressoar hoje. Elas nos encorajam a manter a fé, buscar a renovação espiritual, trabalhar pela unidade e confiar na presença constante de Deus. Em meio aos desafios modernos, essas lições podem nos proporcionar uma perspectiva mais profunda e uma força renovada para enfrentar as adversidades com esperança e determinação. A história e as visões de Ezequiel nos trazem várias lições e expectativas de Deus para nós, que podem ser aplicadas em nossas vidas hoje. Vamos detalhar um pouquinho o que Deus ele espera de nós? Deus, ele espera que reconhecemos nossos erros, nos arrependamos e busquemos uma vida de retidão. Ezequiel constantemente chamou o povo ao arrependimento por suas idolatrias e pecados. Hoje somos convidados a fazer um exame de consciência, reconhecer nossas falhas e tomar medidas concretas para mudar nosso comportamento e estilo de vida, alinhando-nos com os valores divinos. Deus deseja que sejamos fiéis e obedientes às suas instruções. Ezequiel foi obediente e fiel, mesmo quando suas mensagens eram difíceis de transmitir. E quando enfrentou resistência, somos chamados a manter nossa fé e obediência a Deus, mesmo diante de adversidades e desafios, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Confiança na soberania de Deus. Deus quer que nós venhamos confiar em sua soberania e propósito, mesmo quando não entendemos os acontecimentos ao nosso redor. As visões de Ezequiel, especialmente aquelas que mostram a glória e o poder de Deus, nos lembram que Ele está no controle de todas as coisas, em momentos de incerteza e dificuldades. Devemos lembrar que Deus tem um plano maior e confiar que Ele está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Deus espera que busquemos uma renovação espiritual contínua. A visão do Vale de Ossos Secos é uma poderosa metáfora para a renovação espiritual. Devemos buscar constantemente o renascimento espiritual, permitindo que o Espírito Santo revitalize nossas vidas e nos guie para uma relação mais profunda e significativa com Deus. Deus quer que promovamos a unidade e trabalhemos juntos como uma comunidade de fé. O Vale de Ossos Secos, se transformando em um grande exército, destaca a força da união. Somos chamados a promover a paz, a reconciliação e a colaboração dentro das nossas comunidades, trabalhando juntos para construir um mundo mais justo e compassivo. Deus espera que vivamos com integridade e praticamos a justiça. Ezequiel denunciou a corrupção e a injustiça de seu tempo. Hoje somos chamados a agir com honestidade, justiça e compaixão em todas as áreas de nossas vidas, defendendo os oprimidos e trabalhando para uma sociedade mais equitativa. Deus quer que sejamos seus portas-vozes, compartilhando sua mensagem de amor, esperança e salvação. Assim como Ezequiel foi chamado a ser profeta, nós também somos chamados a compartilhar o Evangelho e a mensagem de Deus com os outros. Isso pode ser feito através de palavras e ações, demonstrando o amor de Deus em nossas interações diárias. A história de Ezequiel nos fornece uma profunda compreensão do que Deus espera de nós. Ele deseja que sejamos pessoas de arrependimento, fidelidade, confiança, renovação espiritual, integridade, justiça e que promovamos a unidade e proclamemos sua mensagem. Ao viver de acordo com essas expectativas, podemos não apenas fortalecer nossa própria fé, mas também impactar positivamente o mundo ao nosso redor, refletindo a glória e o amor de Deus em todas as nossas ações. A história de Ezequiel é uma narrativa profundamente rica e simbólica que nos oferece lições valiosas e duradouras sobre a relação entre Deus
e seu povo, desde o contexto histórico do exílio babilônico até as visões detalhadas e profecias intensas. A vida e o ministério de Ezequiel destacam-se como um testemunho poderoso de fé, obediência e esperança. Ezequiel, nascido em uma linhagem sacerdotal, é chamado ao ofício profético durante o exílio, respondeu ao chamado de Deus com obediência e determinação, mesmo diante da resistência e da incredulidade do povo, ele permaneceu fiel à sua missão, transmitindo mensagens de julgamento e restauração. Sua vida é um exemplo de como devemos responder ao chamado de Deus, mesmo em tempos de adversidade. As visões de Ezequiel são algumas das mais vividas e complexas na Bíblia, revelando a majestade e a soberania de Deus. A visão dos seres viventes e das rodas cheias de olhos destaca a onisciência e a onipotência divina. A partida da glória de Deus do templo simboliza o afastamento temporário devido à infidelidade de Israel, mas também prepara o terreno para a promessa de retorno e renovação. A visão do Vale de Ossos Secos é talvez a mais famosa das visões de Ezequiel, simbolizando a restauração do povo de Israel. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais desesperadores, Deus tem o poder de trazer vida e renovação. Esta visão continua a ser uma fonte de esperança para muitos, inspirando-nos a acreditar na capacidade de Deus de transformar situações aparentemente sem esperança. Nos capítulos finais de Ezequiel, a visão do novo templo e da nova Jerusalém simboliza a restauração completa e a futura glória de Israel. Esta visão aponta para um tempo de paz, justiça e a presença contínua de Deus entre seu povo. Ela nos encoraja a olhar para o futuro com esperança, confiando na promessa de Deus de renovação e redenção. A história de Ezequiel é tão relevante hoje quanto era em seu tempo. Ela nos chama ao arrependimento, à fidelidade, à confiança na soberania de Deus, nos lembra da importância da renovação espiritual contínua, da unidade comunitária e da integridade. Acima de tudo, a história de Ezequiel nos desafia a ser porta-vozes de Deus, compartilhando sua mensagem de amor, esperança e salvação com o mundo ao nosso redor. A jornada de Ezequiel é um testemunho poderoso de como Deus pode usar o indivíduo para trazer mensagens de esperança e renovação, mesmo em tempos de grandes adversidades. Sua vida e suas visões nos encorajam a viver com fé e obediência, confiando que Deus está no controle e tem um plano maior para nossas vidas e para o mundo. Que possamos assim, como Ezequiel, ser instrumentos de Deus, vivendo com integridade, proclamando sua mensagem e trazendo luz e esperança para aqueles ao nosso redor. Ao fazermos isso, não só fortalecemos nossa própria fé, mas também contribuímos para a realização do reino de Deus aqui na terra. Então, se hoje você está passando por um momento difícil, lembre-se da visão de Ezequiel, tenha fé e saiba que a glória de Deus está ao seu lado e te fortalecendo e te guiando. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe e até a próxima.